Atenção! Esse é um vídeo analítico e expositivo. As opiniões e ações do empreendedor documentado não necessariamente expõem as opiniões do canal e de seu criador. Ele é amado e odiado, considerado um ídolo para alguns e uma ameaça mundial para muitos outros, principalmente pelas redes sociais. E seu multimilionário método de ação tem sido copiado mundo afora das mais diversas formas, inclusive por algumas das personalidades mais comentadas da internet brasileira. Não à toa, ele foi uma das personalidades mais pesquisadas nos últimos 2 anos, e segundo alguns, a pessoa mais pesquisada no Google em 2023. Esse é Andrew Tate, o controverso ícone da internet que conquistou as redes sociais e, ao mesmo tempo, se tornou persona non grata nas principais plataformas do mundo. E isso depois de ter mais de 12 bilhões de views em seus vídeos somente no TikTok. Apesar das controvérsias, ele conquistou uma fortuna multimilionária a partir de estratégias que giram em torno de sua própria imagem, usando amplamente um dos maiores ativos do mundo, a atenção das pessoas. Mesmo que para isso ele tenha que percorrer um caminho que nem todo mundo aprova. Nesse vídeo, você vai entender como Andrew Tate deu início a um controverso império multimilionário e como ele dominou a internet mesmo indo contra ela. E se prepare, porque esse vídeo é uma aula de como funciona a internet, como as pessoas são manipuladas e como é possível lucrar, mesmo quando muitos te odeiam. Nascido nos Estados Unidos em 1º de dezembro de 1986, Andrew Tate teve uma infância conturbada na América em virtude da instabilidade financeira e psicológica de seu pai, Emory Tate, que se dividia entre empregos de baixa remuneração e a carreira de jogador profissional de xadrez. A situação levou ao término do casamento de seus pais, e sua mãe então decidiu levar Andrew e seus 2 irmãos mais novos para sua terra natal, a cidade de Luton, na Inglaterra. Então, com 11 anos, Tate enfrentou uma nova realidade na Inglaterra e, de cara, enfrentou um bullying frequente dos colegas de escola em virtude de seu sotaque americano. As provocações faziam com que ele fosse às vias de fato com os colegas, e depois de muitas brigas, ele foi incentivado a procurar uma luta para canalizar sua raiva em uma atividade produtiva. Foi assim que ele conheceu o kickboxing, atividade que ele se tornaria um profissional nos anos seguintes. Como lutador profissional, Tate ganhou o apelido de Cobra, o que faz ele ser conhecido também como Cobra Tate. E ao longo dos anos, ele teve uma carreira bastante vitoriosa, com 76 vitórias e apenas 9 derrotas. Com diferentes títulos mundiais entre 2011 e 2014 de variadas organizações de kickboxing. Porém, ao longo dos anos, ele lesionou severamente um de seus olhos, e com o descolamento de uma de suas retinas, ele preferiu se aposentar do esporte profissional antes que sua visão fosse comprometida. Só que apesar do sucesso como lutador, o mesmo não podia ser dito de sua vida financeira. Até ali, o pouco que ganhava era das pequenas bolsas das lutas e de alguns patrocinadores, que nem de longe pagavam os valores astronômicos de modalidades como boxe e MMA. Sem dinheiro, ele decidiu empreender junto de seu irmão mais novo, Tristan, ainda enquanto lutava, mas o resultado demorou a aparecer. Segundo a dupla, frequentemente eles catavam restos de refeições de outras pessoas que eram deixadas para trás em bandejas do KFC. E se a quantidade fosse maior do que a fome, eles congelavam o que sobrava para os outros dias. De diferentes tentativas, o negócio que vingou era bastante controverso. Os irmãos Tate convenceram suas namoradas a se exporem em vídeos adultos através de webcams, por meio de um site de propriedade dos dois. O site cobrava uma assinatura dos usuários que poderiam ver as moças na plataforma e dialogar com ela por meio de um chat. Só que, na verdade, o chat era controlado pelos irmãos, que também detinham o dinheiro gerado pelo site. E supostamente, as garotas não tinham acesso ao valor real que era acumulado no negócio e recebiam apenas uma pequena parte do todo.
Não tardou, o método foi replicado com outras garotas e o casting do site chegou a ter 75 mulheres nos anos seguintes. A exemplo do que acontece hoje em plataformas como o OnlyFans, os irmãos tinham um modelo de negócio por assinatura, que ao mesmo tempo abrangia dezenas de mulheres e que contava com milhares de pagantes, que rendia a eles algumas centenas de milhares de libras por mês. Enquanto começava esse negócio, Tate foi convidado para fazer parte do Big Brother da Inglaterra na edição de 2016, porém, sua participação no programa durou muito pouco. Na atração, depois de inicialmente ficar em uma casa à parte, em que assistia por uma TV o comportamento dos brothers que estavam na casa principal, Andrew foi transferido para a casa principal e sua primeira atitude foi contar para alguns participantes quem estava sendo falso com quem, e assim ele jogou vários competidores uns contra os outros, o que fez com que ele conquistasse vários fãs fora da casa, mas ganhasse vários inimigos dentro do reality. O problema é que enquanto ele estava na casa, algumas postagens de Tate nas redes sociais, em especial no Twitter, causaram enorme polêmica, e um vídeo em que ele supostamente agrediu uma mulher com um cinto começou a circular nas redes sociais e levou muitos críticos a pedirem sua saída da casa. Devido à repercussão, Tate foi expulso do Big Brother apenas algumas horas depois do vídeo começar a circular. Poucas horas depois da sua expulsão, a mulher que estava no vídeo afirmou publicamente que o vídeo apenas era uma brincadeira entre os dois e que tudo foi feito de forma consensual. A situação inicialmente deu origem a um cancelamento enorme da figura de Andrew Tate nas redes sociais, mas não tardou para que seus fãs e defensores começassem a fazer um movimento reverso. E se o cancelamento gerou uma enorme força contra Tate, grande parte dessa força se voltou a favor dele, e é aí que entra o grande diferencial que o tornaria, anos depois, o homem mais buscado da internet. Ao mesmo tempo que milhares de pessoas cancelavam Tate e outras milhares de pessoas o defendiam, os algoritmos das redes sociais não entendiam se as postagens falavam bem ou mal dele. Eles simplesmente entendiam que falavam de Andrew Tate. E se algo está sendo muito comentado, é sinal que é algo que pode ser ainda mais comentado, que, portanto, deve ser propagado. Ou seja, tanto quem falava mal quanto quem falava bem, na verdade, estava trabalhando para propagar o nome de Tate. Assim, o próprio Andrew entendeu uma máxima que é o mantra de muitos criadores de conteúdo. Na internet, não importa. Falem bem ou falem mal, mas falem dele. Não existe publicidade negativa, apenas publicidade. Você concorda com essa ideia? De toda forma, a partir dali, ele percebeu que tinha uma enorme oportunidade em suas mãos, uma vez que ele tinha um ativo extremamente valioso, a atenção das pessoas. E até ali, o seu marketing pessoal estava feito. Bem ou mal, ele havia conseguido uma legião de fãs e uma legião de haters. E assim, ele poderia lucrar imensamente com tudo isso. A promoção da sua imagem é algo extremamente importante para que você consiga oportunidades, seja para o seu negócio ou para a sua carreira. Para tanto, é essencial saber fazer o seu marketing pessoal. O nosso curso, Os 30 Segredos do Marketing Pessoal, é uma forma rápida e fácil de você entender como trabalhar a sua própria imagem e ganhar muito mais. Saiba mais no link na descrição desse vídeo e descubra como alavancar o seu marketing pessoal. Com o seu cancelamento, as pessoas começaram a procurar suas postagens no Instagram e principalmente no Twitter, onde ele já tinha expressado algumas opiniões bastante controversas e até mesmo consideradas ofensivas por alguns. E nos meses seguintes à sua expulsão, ele começou a fomentar ainda mais suas redes e testar os limites da audiência e de sua comunicação. Desde aquela época, ele começou a usar aquele que seria um de seus pontos de ação, a eleição de um inimigo comum. E como ele havia sido expulso do Big Brother, um de seus primeiros inimigos públicos foi a grande mídia. Na época, Tate começou a colher os louros de seu empreendimento e passou a também ostentar um estilo de vida extravagante que envolvia festas, carros exóticos e mulheres bonitas.
E segundo ele, aquele estilo de vida só era possível porque ele não seguiu o senso comum. Não tardou para que, além de suas opiniões, as pessoas também passassem a consumir o conteúdo que ele produzia, tanto para criticar quanto para admirar, já que ele vivia o sonho de muitas pessoas, especialmente dos homens que o seguiam. Aos poucos, Tate pavimentou seu sucesso e foi morar na Romênia, onde passou a investir em outros negócios como criptomoedas, eventos e cassinos, que passaram a ser o pano de fundo de suas postagens, que se destacavam pelos elementos e também pelas opiniões cada vez mais contundentes dele. Algumas delas são a de que, aspas, depressão não existe e que, aspas, a razão pela qual alguém está falido é porque é uma das três coisas: preguiçoso, arrogante ou estúpido. Se você não for nenhuma dessas três coisas, é impossível continuar pobre. Fecha aspas. Isso sem mencionar as falas mais contundentes contra mulheres e outros grupos. Não demorou para que ele ficasse conhecido como alguém misógino, extremista e tóxico, e que fez com que ele ficasse conhecido como o rei da masculinidade tóxica. Ou, segundo ele, apenas alguém resgatando o que realmente é ser um homem de verdade. Em 2018, ele abriu um canal no YouTube chamado Tate Speech, em que ele compartilhava ideias e falava sobre motivação, dava conselhos de vida e refletia sobre discussões envolvendo a masculinidade. O nome do canal é um trocadilho com a expressão hate speech, discurso de ódio em inglês. O canal foi banido em agosto de 2022 por violar as regras da comunidade. Apesar do banimento, vários de seus vídeos foram salvos e replicados em outras redes, em que ele também produzia conteúdo. E com o passar dos anos, ele acumulou bilhões de visualizações, tanto por conta própria, como por meio de cortes feitos por terceiros. Só no TikTok foram mais de 12 bilhões de views. Mas isso não foi suficiente para impedir que todas as redes o banissem nos últimos 2 anos. Em seus vídeos, ele praticava uma ação mista, em que, ao mesmo tempo, de certo modo, ele xingava a sua audiência e dizia que as pessoas não tinham resultados desejados porque eram fracas ou preguiçosas. E ele também compartilhava dicas e conselhos que se misturavam com os relatos de seus momentos difíceis que ele passou durante a vida. Tudo isso com um misto de gritos, xingamentos e piadas, que fazia com que alguns ficassem em dúvida se a frase era séria, se era uma brincadeira dele ou se era um pouco dos dois. De toda forma, ao longo do tempo, ele se tornava mais e mais um personagem, que criou um código de conduta e uma cartilha de vida para aqueles espectadores que queriam se tornar alguém de sucesso em todas as áreas da vida, ou na gíria, um gangster, um G, sendo ele, Tate, o topo da cadeia, o Top G, outro apelido pelo qual ele é conhecido nas redes. Com esse conjunto, ele passou a atrair um público cada vez mais segmentado, praticamente apenas por homens, com idades que giram majoritariamente entre os 18 e 24 anos, e que enxergam em Andrew Tate um modelo a ser seguido. Todos eles maravilhados com um estilo de vida glamouroso, com muitas mulheres e carros potentes. Apesar disso, ele ainda é influente e conhecido por homens de diferentes idades, que replicam cortes e falas de Tate simplesmente porque Tate diz o que algumas pessoas têm vontade, mas não têm a coragem de dizer. Inclusive, o próprio Andrew afirma ser um porta-voz daquilo que homens do mundo todo acreditam, pensam e sentem, e por isso ele é tão popular. Segundo ele, os homens hoje estão presos em uma realidade que faz com que eles não saibam como podem atingir o seu verdadeiro potencial, e que ao mesmo tempo os diminui e os mantém na mediocridade. E essa realidade é imposta por pessoas e entidades que querem que você permaneça nesse estado para sempre, fazendo o que todo mundo faz. A realidade imposta é chamada por ele de Matrix, e ele se diz o Morpheus. Não à toa, ele se tornou um ícone de movimentos masculinos recentes, como a ideia de Red Pill, ou seja, aqueles que decidiram descobrir a verdade. Por força disso, não demorou para que o próprio Andrew
começasse a oferecer produtos para seus seguidores, e especialmente o seu público principal, homens jovens. A estratégia de Tate é relativamente simples, mas seus meios podem chocar muitas e muitas pessoas. Além de, obviamente, mostrar sucesso para vender sucesso, o que faz com que muitos digam que ele é uma grande farsa, ele se especializou em mexer com as emoções da audiência e usá-las a seu favor, o que, segundo os críticos, é simplesmente uma maneira de viralizar a qualquer custo, e que consiste no seguinte: primeiro, Tate fala uma série de absurdos que podem ser considerados falas ofensivas para determinados grupos, ou até mesmo afirmações e situações impossíveis, como ele ser um trilionário. Assim como ele dá opiniões extremamente contundentes sobre assuntos diversos, como, por exemplo, aspas, pobres são pobres porque são preguiçosos. Frases como essa assustam as pessoas. Algumas vão comentar criticando essa frase. Outras pessoas vão criticar e compartilhar para que outras pessoas venham criticar, que por sua vez podem fazer a mesma coisa, movimentando o ciclo. Outras pessoas vão comentar concordando com a frase e vão compartilhar para amigos que podem também comentar concordando e que também podem compartilhar, também movimentando o ciclo. Pode ser que uma pessoa venha comentar em cima de outro comentário anterior, tanto para concordar quanto para discordar, e pode ser que enquanto um briga com o outro, um deles chame outras pessoas para defenderem e atacarem. Ou seja, a polêmica por si só faz com que os usuários se digladiem e movimentem o algoritmo da rede social a favor de Tate. Tudo isso de forma gratuita. Dessa maneira, ele ganha relevância nas redes sociais perante o algoritmo e ganha repercussão dentro e fora delas. Em conjunto, ele faz postagens não tão contundentes, mas ainda assim ácidas. E, novamente, ele pode ganhar apoio tanto de fãs como de haters. Depois, ele novamente se posiciona sobre um tema, mas dessa vez com bem menos energia ou de uma forma menos controversa. Como as pessoas que o odeiam e que gostam dele comentaram na publicação anterior, todas elas serão notificadas e é possível que essas pessoas venham a interagir com a nova postagem. Só que nessa nova oportunidade, a pessoa que antes odiou o discurso de Tate pode encontrar uma opinião nova sobre outro tema, e assim, pensar que ele não é tão extremo como ela havia pensado. O que começa um jogo de ganha-ganha. Se a pessoa o odeia e continuar odiando, ela pode comentar e impulsionar a relevância dele perante o algoritmo. Se a pessoa mudar de opinião, ela pode ver mais vídeos e, aos poucos, pode se converter em um seguidor. Ou seja, ele pode ganhar nas duas situações. De toda forma, a audiência que o acompanha percebe que ele não é extremo o tempo todo, e aos poucos a figura dele começa a ficar cada vez mais aceitável e amistosa para o espectador. E é assim que ele cria uma máquina em que os críticos trabalham para ele quando o criticam, e ainda que os críticos podem vir a se tornar seus seguidores e depois seus compradores. E é por isso que, às vezes, dizem que o ódio é o sentimento mais próximo do amor. De toda forma, como já comentado, os algoritmos das redes sociais não sabem o porquê ele é tão comentado. Mas, se ele está sendo tão comentado, ele merece ser propagado e replicado. E é assim que ele aumenta seu alcance de forma exponencial. E mesmo que as redes o tenham banido por suas polêmicas, elas conseguem remover o perfil dele, mas não conseguem controlar os milhares de usuários que inundam as redes sociais com milhões de cortes de falas dele. A estratégia de Tate também lembra a chamada janela de Overton, em que ele inicia um debate com uma opinião absolutamente extrema com relação a um tema que ele quer criticar, e aos poucos ele fomenta o debate sobre o tema, que vai desde as suas postagens até a forma como as pessoas vão discutir nos comentários. Essa discussão pode fazer com que as pessoas mudem o referencial do que é certo e do que é errado, ou então do que é aceitável ou não aceitável. E assim, elas podem vir a concordar mais e mais com Tate do que imaginavam anteriormente. E essa flexibilização
é o que fez com que ao longo do tempo ele ganhasse mais e mais seguidores. Essas estratégias te lembram alguém? Deixa o nome aqui nos comentários. Não bastasse isso, ele também apresenta alguns elementos que mexem com o imaginário dos seguidores: o estilo de vida, a possibilidade de mudança de vida e, claro, a existência de uma razão e de um inimigo comum, que é responsável por manter as pessoas em uma situação desfavorável: a Matrix. Foi assim que, ainda nos primeiros anos de sucesso, ele passou a ofertar em seu site uma série de cursos online que compreendem habilidades físicas, sociais e financeiras, como, por exemplo, linguagem corporal, exercícios físicos e investimento em criptomoedas. Pontos que faziam parte do estilo de vida do próprio Andrew e que os seguidores queriam ter ou ser. Esses cursos, mais tarde, foram agrupados em uma assinatura chamada Hustlers University, que no ano passado registrava mais de 100 mil alunos e rendia cerca de 5 milhões de dólares mensais para Andrew e Tristan Tate. Nela, os alunos têm acesso a conteúdo que vai desde o que já foi mencionado a aulas como criar um negócio online, entre outras habilidades, todas elas para gerar mais dinheiro e uma vida melhor. Sua influência se tornou tão grande que, além de conquistar clientes no mundo todo com produtos digitais, ele também criou uma fraternidade que reuniu pessoas de 70 países em diferentes eventos presenciais em algumas cidades do mundo. Chamada de War Room, a empreitada cobrava cerca de 5 mil dólares por participante. Além disso, ele comercializava diversos produtos com sua marca, como roupas e até mesmo suplementos e estimulantes, chamados de nootropics. Com esses pilares, Andrew Tate criou uma fortuna multimilionária que é vista como algo entre 100 e 300 milhões de dólares. Mas, de acordo com ele, o valor é muito maior. Porém, na mesma medida que conquistou muito dinheiro, Tate se envolveu em confusões, polêmicas e controvérsias. Com suas opiniões polêmicas e consideradas extremas, não tardou para que ele fosse penalizado pelas principais plataformas e redes sociais. Mesmo por meio de alternativas, ele terminou banido das 4 principais redes, ainda que acumulasse bilhões de visualizações. E assim, ele permanece até hoje, com exceção do Twitter, que o liberou desde que a rede foi comprada por Elon Musk. Segundo Tate, tudo faz parte de um contra-ataque da Matrix contra ele, pelo simples fato de ele estar acordando homens do mundo inteiro, especialmente porque ele alega que não apenas as redes sociais o baniram, mas também até serviços como Uber não o aceitam como cliente. Só que os banimentos não diminuíram seu alcance. Pelo contrário, sem suas redes, ele foi chamado para diversos podcasts e cada vez mais cresceu o interesse do público em geral em entender o motivo pelo qual ele foi banido das redes sociais. E por que ele é uma pessoa tão perigosa a ponto de ter sido censurado. Não à toa, ele se tornou uma das pessoas mais pesquisadas do mundo no Google nos últimos 2 anos, ou a mais, segundo algumas fontes. Além disso, suas falas em diferentes vídeos foram transformadas em cortes que hoje inundam as principais redes sociais. E tudo isso feito por fãs, produtores de conteúdo e afiliados. Ou seja, se o objetivo era silenciar a sua voz, acabou a amplificando. E boa parte desses cortes é feito por afiliados da Hustlers University, que incluem em cada corte um link de vendas para assinatura. Cada afiliado recebe 5% do preço do valor pago pelos clientes, e cada aluno pode se tornar um afiliado, o que traz mais um motivo para que os cortes deles se multipliquem, o que para muitos é também uma espécie de esquema de pirâmide. De toda forma, mesmo que ele pessoalmente não esteja trabalhando, existem milhares de pessoas fomentando sua imagem e seus produtos o tempo todo. Entretanto, mesmo com esse cabo de guerra entre as Big Techs e Andrew Tate, a parte mais controversa ainda viria à tona. Em 2023, Andrew Tate e seu irmão Tristan foram denunciados por supostamente estarem envolvidos em um esquema de exploração sexual, que teria sido executado enquanto eles tiveram um negócio de garotas na webcam. Além disso,
incorrem acusações contra eles em virtude de supostas evasões e sonegações fiscais. Quando o escândalo estourou, o próprio Tate se manifestou, dizendo que a Matrix já tinha tentado vencê-lo de diversas formas e não havia conseguido até então, e que a eles faltavam poucas alternativas: prendê-lo ou silenciá-lo para sempre. De toda forma, as acusações foram bastante contundentes e, inclusive, alegavam que os irmãos moram na Romênia não por uma simples preferência, e sim porque era o local perfeito para cometerem crimes. Os dois foram presos e ficaram encarcerados por 4 meses. Porém, eles foram libertados por ausência de provas capazes de mantê-los presos, ainda que os processos continuem. Uma nova prisão foi feita logo depois, mas no momento eles permanecem em liberdade enquanto respondem aos processos sem poderem deixar a Romênia. Em 2016, Andrew Tate já havia sido acusado de violência sexual na Inglaterra, mas o processo foi extinto em 2019. De acordo com eles, as acusações nada mais são do que uma tentativa de os incriminar em virtude do alcance e da influência que eles conquistaram mundialmente, especialmente por eles terem opinado sobre temas polêmicos envolvendo autoridades, celebridades, grandes empresas e algumas das pessoas mais ricas do mundo. E dentre as personalidades envolvidas em confusões da dupla está a ativista Greta Thunberg. Ao ser liberto, Andrew Tate concedeu entrevistas em que relatou sua experiência no cárcere e, mais uma vez, atraiu dezenas de milhões de visualizações. Além de curiosos, os fãs de Tate reforçaram que tudo era um ataque da Matrix. Entretanto, sua situação continua bastante delicada, e as acusações ainda são extremamente fortes contra ele, que por sua vez também está processando algumas das pessoas que o acusam. De toda forma, só o tempo dirá se realmente se trata de um mal-entendido ou se Andrew Tate realmente era um grande criminoso, que soube, como nenhum outro, usar a internet ao seu favor. E você, o que acha disso? Gênio ou bandido? Compartilhe a sua opinião com a gente nos comentários.